Pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos começando aqui a nossa live barra aula. Essa é uma aula que a gente inicia aqui nas nossas lives. A gente vai falar de Blazor. E queria dar boa noite para todo mundo que já está aí, aqueles que vão assistir depois, e não vai estar aberto a todo mundo. Então, a galera dos membros lá, então, boa tarde, bom dia e boa noite para vocês também. Mas a gente vai tocar no assunto Blazor. E antes de eu começar a abrir as coisas aqui, mostrar e a gente começar a aula, eu queria dar a oportunidade de escutar vocês. Como assim escutar vocês? Obviamente que eu não vou escutar aqui de ouvido, mas eu queria saber de vocês que se interessaram quando eu falei, pessoal, vai ter as aulas de Blazor. Vamos lá? E aí a galera, pô, eu vou. O que vocês conhecem de Blazor? Por que vocês acham que é importante aprender a usar Blazor? E eu já vou deixar claro que as aulas ao vivo vão ficar ao vivo, disponíveis não. As aulas ao vivo vão ser às quintas-feiras, às 19 horas. Se tudo der certo, todas as quintas, às 19 horas, a gente vai estar aqui. Cravou 19 horas, a gente já abre e começamos a explicação. E também já vamos começar a abrir código, abrir projeto, rodar. Membros de qual comunidade? Aí no YouTube, hoje, você tem a possibilidade de das lives ficarem disponíveis para você no pleno para cima. Acho que é isso. E aí, essas lives, por exemplo, essas de ensino, especificamente essa de Blazor, já é certeza que vai ficar lá no canal de membros. Então, para você que não é membro, não perca aqui as nossas aulas ao vivo, tá bom? Então, boa noite para todo mundo, boa noite para o Lucas, para o Nick, para o Tape. Tem mais gente mandando mensagem ali. Boa noite para todo mundo aí, tá bom? Eu fiz uma pergunta, caso vocês depois queiram trazer mais perguntas, então a gente vai separar aqui. Eu vou estar fazendo algumas explicações, perguntas relacionadas às explicações que a gente vai dar aqui. Talvez eu olhe o que vocês estão falando, as coisas que vocês estão mandando, e fale um pouquinho depois, né? Depois de uma explicação, alguma coisa do gênero. Agora, perguntas, eu vou deixar um pouco mais para o final da live, para a gente poder focar ali no que a gente se propõe aqui a interagir, né? Sobre o Blaze, as explicações e tal. Deixa eu só deixar aqui, porque se eu me empolgar, eu posso falar muita coisa que eu não devo. Como assim, coisas que eu não devo? Porque senão a gente já começa a fazer muita coisa. E a gente quer ir com calma para que todo mundo que esteja aí ao vivo, que esteja aqui querendo pegar, né? Todo mundo possa entrar na mesma linha. Então, legal. Boa noite para todo mundo que está chegando. Então, agora a gente vai focar aqui. Vamos falar um pouquinho do Blazor. Eu já deixei aqui algumas imagens abertas para que a gente possa. Só pegar aqui. Para que a gente possa fazer um quadro mental de entender como é que o Blazor funciona. Porque quando você fala o Blazor, você já remete a outras tecnologias para tentar entender o que o Blazor faz. Certo? Então, antes de mais nada, para ficar gravado, sou o Diogo Costa, e aí a gente vai fazer uma introdução do Blazor nessa aula. Vamos mostrar algumas diferenças dos projetos do Blazor, por isso que já está a imagenzinha aqui. Vou mostrar até um pouco além. Depois a gente abre o projeto, dá uma olhada em alguns projetos. Que se você tem o .NET instalado na sua máquina, você pode já usar o Blazor. Vamos também ver a estrutura de projetos, dos arquivos do projeto, para poder entender o que está rolando ali, instalou, mas tanto arquivo é esse, o que eles fazem.
E para que a gente possa se apegar já ao que a gente vai passar aqui, o Blazor nada mais é do que um framework. Se vocês pararem para ver quando eu fiz a chamada, ASP.NET Core Blazor, ou Blazor ASP.NET Core. O que eu quero dizer? Faz parte do ASP.NET, faz parte do .NET. E aonde que isso é bom? É bom que tudo aquilo que tu aprendeu com C Sharp, quando? Desde as primeiras versões do C Sharp, se aplica aqui também. O que eu quero dizer? A curva de aprendizado vai ser bem mais simples do que talvez alguma outra tecnologia que você precisaria aprender. Por exemplo, vou dar um exemplo, e eu não estou falando quem é melhor, quem é pior, não há necessidade disso. Mas vamos falar aqui, de repente você fala assim, React. O que você precisa saber para mexer com React? Porque React, de certa forma, acaba que o Blazor entra numa concorrência, né? Com React, com Vue.js, com Angular, com Flutter. E aí, mais uma vez, não é a questão de quem é melhor, quem é pior, tá bom? O fato é que, para todos aqueles desenvolvedores .NET, já saem na frente quando o assunto é Blazor. Porque todo o conhecimento que você tem vai ser empregado no Blazor facilmente, tá bom? E aí também você precisa entender que às vezes você pode ter escutado em algum outro lugar, mas a gente não vai focar aqui a dizer o que é melhor, o que é pior, mas a ideia é que quando você utilizar o Blazor, você diminua de uma forma absurdamente a utilização de JavaScript. Quer dizer que vai morrer o JavaScript? Não, nunca. E eu vou até mostrar na primeira aula por que não. Mesmo assim, todas as aplicações que eu já fiz em Blazor, eu usei muito pouco o JavaScript. Só quando eu queria fazer algo específico, bonito na tela, e eu não conseguia fazer com o Blazor. Mas o Blazor, ele se integra facilmente ao JavaScript e vice-versa. Tá bom? Por fim, eu não vou me apegar aqui a uma ideia. Talvez numa determinada aula a gente vai estar no VS Code, em outra aula a gente vai estar no Visual Studio, em outra aula vai estar no Rider. Por quê? Porque basicamente você consegue usar qualquer uma das ideias que você quiser para poder mexer com Blazor, tá? É óbvio que se você já tem a desenvoltura para mexer com Visual Studio ou com VS Code, vai fundo, ok? E aí, antes de abrir o projeto para você, eu só preciso trazer um ponto sobre o Blazor, que inicialmente a gente vai tratar sobre dois projetos, duas estruturas de projeto quando a gente fala do Blazor. Eu vou fazer primeiro, esses desenhos estão aqui, eu vou melhorar aqui para que vocês possam ver melhor, e eu vou abrir o Visual Studio. Vamos colocar aqui qualquer um dos projetos, e eu vou abrir aqui, ó, na parte de web, e eu vou procurar pela listagem de Blazor. Aqui tem 4. Então você tem o Blazor Server App, Blazor WebAssembly App, e aqui, na realidade, são os dois que eu vou já explicar, mas a gente tem os mesmos projetos, mas eles com empty, que eles vão estar vazios. Então, acho que é fácil a gente entender aqui o Blazor WebAssembly e o Blazor Server App. Ok. É tão. Talvez esse seja um dos projetos que realmente faz muito sentido eu investir tempo agora para te explicar a diferença de um e a diferença de outro. Antes de mais nada, eu vou criar um projeto aqui no .NET 7 e eu vou deixar uma referência. .NET 8 vai ser lançado em novembro. As versões releases do .NET 8 tem um ganho absurdo com o Blazor. Ah, por que você não vai passar aqui? Porque, obviamente, quando lançar o 8, todo o teu conhecimento você vai poder utilizar.
A gente vai trazendo novidades, mas você saiba que toda vez que você não tem ainda uma versão liberada de bom senso, vamos colocar assim, não é o ideal você utilizar em produção, tá? Então a gente vai focar o ensino aqui no .NET 7, mas para quem é do mundo do .NET sabe que no máximo coisas novas e grandes performance é o que vai realmente ser modificado ou acrescentado. Então a gente vai iniciar aqui, ó, é o Blazor Server App. Vou mandar para frente e eu vou usar um nome qualquer aqui, ó, por exemplo, aula 1, e eu vou colocar aqui que é server, tá? Só para a gente, quando estiver olhando, poder entender qual dos projetos e quais as diferenças. Então, eu vou mandar criar aqui. E aqui nós temos a estrutura de projeto. Só que, não tem problema não. Vamos criar outro, já para deixar ele lado a lado, e eu vou criar aqui também, mais uma vez, um outro projeto. Então, eu vou colocar uma nova instância. Se ele abrir... Ah, abriu aqui. É que abriu na outra janela. Então, vamos lá, ó. Vou colocar de novo. No primeiro a gente colocou o Blazor Server App, e esse aqui a gente vai para o Blazor Web Assembly. Então, vamos colocar aqui. Depois a gente vai entrar em cada um desses caras, mas para quem já conhece, simplesmente a gente coloca alguns comportamentos como PWA aqui, ó. É só você ticar ali. A gente não vai tocar nesse ponto agora. E aí eu vou colocar aula 1, e nesse aqui eu vou chamar de Web Assembly, tá bom? O local, vocês estão vendo que no momento indifere, mas durante as aulas, as próximas aulas, a gente vai construindo projetos para realmente a gente ver a coisa funcionar, tá bom? Então, deixa eu só deixar assim, ó, para a gente ter uma visão. Eu não estou conseguindo abrir ele aqui. Vamos lá, aqui. Só para a gente ter uma visão que os projetos têm quando você fizer exatamente isso que eu acabei de fazer. Criou os projetos, Server e WebAssembly. Ok, vamos primeiro para a explicação antes da gente rodar ele. Por exemplo, qual a diferença de um Blazor Server? Obviamente, se ele é server, ele vai rodar, ele vai rodar no server, no servidor, e o Blazor Web Assembly. Se você vê aí as últimas evoluções de algumas aplicações que rodam inteiramente no browser e você for descobrir, você vai ver, pelo menos, eu não quero citar nome, dá vontade, até coça a língua para falar sobre algumas aplicações que muitos de vocês usam no dia a dia. E ela roda inteiramente no browser. Muitas vezes você está construindo algumas telas, interagindo com dashboards entre equipes, e essas aplicações foram feitas com WebAssembly. E a Microsoft disponibiliza WebAssembly através do Blazor. Sim. Com isso, quando eu falo que o Blazor WebAssembly, aqui, ele, no caso do nosso projeto, ele é feito com Blazor, certo? Ele vai rodar, você vai colocar ele em produção ou até mesmo no celular de alguém, alguma coisa assim. Na realidade, tudo que é preciso para rodar a aplicação, ela está indo para o cliente. Ela está indo para o browser, tá? Então, eu já vou traçar algumas diferenças. A gente vai traçar alguns pontos, como é que ela trabalha, como é que a outra trabalha. Mas, mais uma vez, Blazor Server roda no servidor. Blazor WebAssembly roda no cliente. E, antes de mais nada, são projetos... Cadê o outro? Me perdi já. Vamos lá.
e outra aqui. São projetos diferentes, tá? Não, uma hora você vai rodar de um jeito, uma hora... Não, não. Hoje são projetos diferentes. Tudo ok? Tudo bem? Então, ok. E para a gente finalizar só essas imagens aqui, o Blazor também, você consegue desenvolver aplicações híbridas. Ele, por si só, ele já é responsivo, tá? Tem toda aquela parte de estados, ok? E então você vai conseguir fazer aplicações híbridas e também elas não só, veja só, a gente não vai entrar agora no .NET MAUI, mas o Blazor ele também está inserido no universo do .NET MAUI, tá? Isso aí depois a gente se expande, vamos focar aqui no Blazor, ok? Então você consegue fazer, ó, aplicações nativas, desktop, WebView, nativo mobile app ou WebView. O que eu quero dizer? Com uma tecnologia, dominando essa tecnologia, você pode desenvolver uma aplicação e ser aplicada em vários lugares. Ok? Eu vou deixar essa imagem aqui, mas vou trazer agora os projetos que a gente... Este e este. Ele vai querer abrir outro também. Fechou. Este. Olha a cabecinha, fechei. Vamos lá, vamos abrir de novo então. Aquele ali é o WebAssembly. Eu vou abrir o... Eu vou abrir... Enquanto ele está abrindo aqui, já vamos dar um play para ver esse negócio rolar. Aí eu vou abrir, e se você prestar atenção, não sei se dá para você ver aí, ó. Safari. Eu estou abrindo o Safari, mas, ó, minha aplicação tá rodando, beleza? Tá rodando aqui, meu WebAssembly. Que legal. Ó, vou maximizar aqui para vocês verem. Mas eu vou deixar ele menorzinho aqui para a gente poder ter acesso também, ficar movendo aqui os projetos, tá? Eu já abri aqui na outra tela, o outro projeto. A gente vai ficar alternando só para vocês terem a noção ali. Primeiro, agora eu deixei aqui do lado, ó, um do outro, para a gente ter ali as diferenças dos arquivos. Já já a gente vai falar dos arquivos. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para você ter essa... Só que agora, antes, já vou explicar uma coisa, tá? Vou explicar uma coisa. Quando você diz, se você é uma pessoa que vem do Vue.js, React, Angular, sabe que é muito bom você poder utilizar o DevTools. Você poder vir aqui no Developer, é que nesse caso eu estou no Safari. Mas o Safari, ele não é tão aconselhável para quem está desenvolvendo aplicações Blazor. As recomendações é para que você possa usar, e aí eu vou parar aqui. As recomendações é para que você possa usar o Google Chrome, já tem muitas ferramentas dentro dele para isso, e também você usar o Edge, né? Essa última versão. Por que eu estou tocando nesses pontos, pessoal? Daqui a pouco, é possível que você vá querer dar uma olhada nos projetos anteriores, das versões anteriores, versão 6, por exemplo, do Blazor, e aí você vai ver que era muito difícil você, por exemplo, conseguir realizar debugs. Debug era uma coisa realmente difícil. Por quê? E aí relacionado ao WebAssembly. Porque baseado nesse desenho, aqui, nós estamos com a aplicação inteira dentro do browser.
Com isso... Calma aí, só mandar um. Com isso, o que que acontece? Você conseguir mapear o que, ou debugar o que está acontecendo, sempre foi uma grande dificuldade. Mas aí o que que acontece? O que que aconteceu? Com a evolução, hoje você não precisa instalar plugin do Blazor, pelo menos nos meus testes não conseguimos, não teve a necessidade, eu falo conseguindo, porque se você estivesse trabalhando com Blazor no .NET 6, você precisava instalar uma biblioteca, um plugin, uma extensão aqui do Chrome, e no Edge não. O Edge ele já vem por padrão ali facilmente para você conseguir fazer os debugs já no browser, tá bom? A gente vai ter uma aula específica tratando desse assunto, ok? Agora, vamos voltar. Depois dessas explicações, é possível que eu tenha mais algumas, mas aí a gente já volta, tá? Eu cheguei, abri o projeto aqui para vocês, né? Mas vamos de novo, vamos fechar aqui. Tá no Google Chrome. Vamos mandar bala. E aí, do mesmo jeito que eu ia abrir no Safari, e obviamente não ia ser interessante, vamos dar uma olhada aqui em Developer Tools. Tá? Por que que eu vou abrir aqui primeiro e a gente não vai nunca, por mais que o Blazor ele faça com que você utilize o mínimo possível de JavaScript. Mas por que que a gente não pode vir e falar o Blazor o JavaScript vai morrer, tá? Impossível isso acontecer. E não só isso. Olha só, para você utilizar WebAssembly, Blazor WebAssembly, olha o que temos aqui. Underline framework /blazor.massembly.js. A interação de pegar todo o .NET necessário e mandar para dentro do browser, rodar dentro do browser mesmo, o JavaScript faz esse trabalho. E aí vai ter mais algumas coisinhas, ok? Então, esse é um dos grandes motivos que eu não vou virar aqui e falar para vocês que isso vai morrer. Agora eu posso, e já já a gente vai mostrar um exemplo de coisas que a gente consegue fazer que não tem a necessidade nenhuma de utilizar JavaScript, no qual a gente consegue fazer coisas absurdas. Na verdade, as coisas absurdas vocês vão ver com o decorrer das aulas. Mas vamos lá. Se você olhar aqui, ó, console, você vê que o Blazor aqui está com 9.2. Quando a gente fizer essas próximas e primeiras aulas, a gente pode até ter ali uma perda de performance, porque a gente está debugando, rodando uma aplicação que está rodando dentro do Blazor, e o próprio Visual Studio ou algum outro IDE, ela precisa atachar. Então, isso tem ali uma pequena aí, você não vai nem sentir, mas eu preciso dizer isso para você, tá? Você não vai sentir, mas eu preciso dizer para você que a performance no momento que você está programando tem isso, mas quando você fizer a publicação, aí as coisas vão ser diferentes. E na realidade, aí a gente começa a ter pontos diferentes. Que a gente pode traçar, que eu estou olhando aqui para ver se alguém perguntaria e ninguém perguntou, tipo, qual a diferença, então, do WebAssembly e do Blazor Web App, Server? É só porque um roda no servidor e um roda no cliente? E daí? Essa talvez seja uma das coisas mais importantes para você dominar. É saber quando usar. Para quem conhece aqui o canal e as aulas que a gente já deu, sabe que eu gosto de dar conhecimento para que o aluno ele possa escolher ter e tomar as suas decisões de como ele vai trabalhar e como ele vai aplicar o conhecimento que ele recebeu. Porque se você fizer só o que eu falar que é para fazer, cara, eu tô criando um outro Diogo e das coisas que o mundo não precisa é um outro Diogo. Acreditem nisso. Mas você é livre para
para fazer o que você bem entender, correto? Agora, tem um ponto que você precisa compreender. É essa distinção de Blazor Server e Blazor WebAssembly. Por exemplo, deixa eu ver se alguém tem alguém sabe os reais motivos, assim, alguém tem ideia? JavaScript é muito bom, mas há de se convir que se trabalhar acima dele, vocês vão ver, na realidade, até as coisas além do que talvez hoje você utilize dentro do universo .NET, você também vai... Na realidade, isso aqui é o futuro do ASP.NET, já é, tá? A adoção dentro das empresas ainda é um pouco devagar, mas na última live eu até expliquei, falei, olha, já tem algumas empresas usando e usando muito, tá? Então, não tenha medo de sair na frente, porque quem dominar isso aqui, com certeza vai estar tranquilamente à frente aí no mercado de trabalho, ou até mesmo nas suas aplicações. Você vai ver que consegue fazer muita coisa bonita. Ainda mais programadores como eu, mais focado no back-end, é muito bonito você fazer as coisas com Blazor. Vai, vamos lá. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês, então. Deixa eu só olhar de novo se alguém já se pronunciou ou não. Quando você escolher, ou na verdade, não é nem escolher, tá, gente? A tua escolha, ela vai ser baseada na necessidade. Ó, tem gente no chat falando que na empresa já se usa já, ó. Isso é bom. A tua escolha vai ser muito baseada na tua necessidade. Por exemplo, imagina que você vai fazer uma aplicação e essa aplicação ela precisa ter uma velocidade muito grande, WebAssembly. Por quê? Vou colocar o desenho aqui. Por quê? Você não precisa ir até o servidor, ou aí tem a latência da internet, traz os dados através de um REST ou alguma outra comunicação, e já vou falar um pouquinho de outras formas, para depois apresentar o dado para o cliente. O cliente, nosso usuário da nossa aplicação. E aí agora lembrou daquelas aplicações que você já usa aí para fazer um design, um protótipo e tal? Ela roda inteiramente no browser e ela é assim? Pois é, WebAssembly. PWAs, né? Então, quando você for trabalhar offline, você quer instalar a aplicação no cliente e mesmo assim ter total controle no DOM do teu HTML, da tua página, WebAssembly. Ah, mas qual é então a coisa ruim do WebAssembly, assim, se a gente puder colocar pontos negativos? Você vai ter que baixar, na verdade você não, né? Mas a tua aplicação ela baixa o runtime do .NET e acreditem em mim, tá? Se eu te mostrei aqui esse está com 9, quando você fizer a publicação ele vai ser menor e posso colocar mais alguns outros pontos que com a evolução do .NET 8 que está chegando, os últimos testes que foram vistos nas apresentações, quem acompanhou o build da Microsoft deve ter visto que está cada vez menor e mais performatizado. Então, o que eu quero deixar para vocês neste ponto quando a gente fala de por que se utilizar Blazor WebAssembly? Porque você vai ter uma performance, e a performance relacionada à velocidade muito maior, porque você não vai depender de internet na maioria das situações, porque você vai desenhar toda a tua aplicação para rodar aqui no front-end, no cliente, tá bom?
Aí qual é o problema? É a parte, se a gente puder colocar, porque antes de rodar aqui a primeira vez, vocês viram que tem um carregador? Óbvio que eu estou na minha máquina. Mas se ele tivesse no servidor, na hora que você entrar na sua máquina, ele precisa carregar para rodar. Não tem jeito. Certo? Não tem como. Então aí o tempo de inicializar pode demorar um pouco mais. Algumas pessoas podem ter medo, porque ele pode, se está aqui, o WebAssembly está aqui, né? Eu posso começar a olhar, eu posso começar a olhar aqui, ó, falar, vou tentar, sei lá, alguém, alguém vai tentar quebrar o, acho nem, deixa eu ver. É que eu não vou abrir agora ali o. Você vai conseguir ver que o .NET está aqui. Ver que a tua aplicação está aqui. Obviamente que você não vai conseguir ver o código-fonte. Mas dependendo da informação que você colocar, né? Não é totalmente seguro. Amanhã depois tem alguém quebrando isso aí. Não acredito que isso vai acontecer com tanta facilidade, não, tá? Mas também ninguém pode. Vocês não podem entrar aí numa decisão de se desenvolver algo sem essa informação. Tá bom, então qual seria as coisas boas e coisas ruins para se utilizar? Só para a gente finalizar a parte do WebAssembly da explicação. Quando você precisa de uma aplicação que funciona offline, executar no cliente para reduzir a carga do servidor, ou quando você quer tirar proveito dos recursos do navegador, que requer acesso ao DOM, aí você vai para o WebAssembly. Tá bom? PWA, WebAssembly. Agora, quando você precisa de uma atualização em tempo real, né, do lado do servidor, está fazendo aplicações e precisa ter a comunicação ali, o ideal é que, obviamente, né, os nossos sites, assim, que tem ali uma conexão confiável, e aí não tem jeito, você vai estar atuando com o Blazor Server. Uma coisa que eu não falei, vocês devem estar vendo aqui, ó, SignalWire. Como é que porque vocês não precisam se preocupar com isso, antes de mais nada, tá? Como é que o servidor, ele, no caso do Blazor Server, ele se comunica com o front-end? Como é que ele faz isso? Através de SignalWire. Quem não conhece SignalWire, aí depois dá uma olhadinha, ou em um outro momento, a gente explica um pouquinho mais sobre SignalWire, protocolo sensacional de comunicação ali, para você pegar os dados na hora, naquele momento, de sincronismo, ok? Pô, legal. Dito esses pontos, acho que a gente pode começar a fazer alguns ajustes no nosso projeto para a gente ver ele rodar. Levando em consideração que hoje, basicamente, a gente vai dar um passeio, vamos dar uma olhada aqui, primeiramente, nos arquivos, e aí a gente modifica um ou outro para a gente poder entender. E você, aí, na sua casa, perder esse medo, abre um projeto do Blazor e olha para a cara dele e vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Mas vai voltar nas próximas quintas-feiras, porque a gente vai desenvolver e ensinar potencial que tem o Blazor para você poder dominar. Legal? Então, eu tenho aqui o Blazor Server, logo de cara a gente consegue ver, ele está no plano superior e o Blazor WebAssembly está no inferior. A maioria das pastas, elas são iguais, deixa eu deixar até na mesma altura aqui, ó. A maioria das pastas, elas são iguais, né? Se você parar para analisar. Solução, projeto, tal. Agora, aqui foi inserido por padrão no servidor, uma pastinha chamada data. Gente, isso aqui é o template. Isso não quer dizer que você vai ter que trabalhar dessa forma. Você é livre para trabalhar da forma que você quiser. Mas vamos focar no template base para a gente poder ir entendendo. Ou seja, se a gente abrir aqui, ó, já tem alguns itens para quem já mexeu com a Spinet, talvez vai se recordar. Já já a gente abre os arquivos também.
Weather Forecast, Weather Forecast Services. Beleza, vamos para frente. Tem o Pages. Mas aqui também tem Pages, tá? Então, no Web Assembly tem Pages, no Server tem Pages, tem Properties, tem Shared, tem www root. Basicamente, a única pasta diferente é a pasta data. Ok, vamos para os arquivos. Nos arquivos da raiz, nós temos o imports.razor, nós temos o app.razor, até então tá tudo igual, e o appsettings.json. Tem como usar no VS Code? Tem, sim, senhor. Já já a gente, depois disso aqui, eu mostro, depois de fazer algumas alterações, eu mostro o comando que a gente vai utilizar e a gente abre no VS Code, tá bom? Só que aqui, olha só, aqui nós temos o App Settings. Para que a gente usa o App Settings, pessoal? A gente usa o App Settings normalmente para colocar dados de configuração, certo? Você não vai colocar isso lá no cliente, né? Vamos colocar string de conexão. Não vai. Então, não é exatamente por esse motivo, mas eu acho que fica claro que no WebAssembly a gente não tem um App Settings. E aí nós temos o Program. Então, vocês conseguiram ver que tem poucas diferenças. Vamos dar uma olhadinha em alguns arquivos aqui. Eu vou abrir aqui o que eu falei, né? Então, esse aqui é um modelo, a model, alguma coisa assim. E esse aqui é um serviço, o services, que é onde a gente pega a informação. Ponto. Se a gente olhar agora dentro do... Vou fechar aqui para não... Se a gente olhar agora dentro do program, ele está injetado aqui como um singleton. Então, se em algum lugar, se ele está injetado aqui, na verdade ele não está injetado, ele está registrado, né? Provavelmente em algum lugar ele está injetado. Bem, vamos dar uma olhada para ver se a gente acha ele. Deixa eu ir no Pages. E eu vou em Fetch. E aqui é um pouco diferente. E aí, obviamente, nas próximas aulas a gente vai interagir sobre isso, vai explicar, vamos mexer. Mas só de olhar aqui, calma aí. Ele tem o using e ele tem um inject. Então, aquele serviço criado, né, registrado, sabe, injeção de dependência, tá aqui, ó. É o inject que a gente utiliza. Então, talvez você lembre das controllers que você via no MVC, e ali você injetava. Agora, aqui no Razor, você vai ter uma estrutura um pouco diferente. Como assim? Eu acho que eu vou ter que desbravar isso aqui agora. Porque se a gente parar para analisar, olha só o que nós temos aqui. Nós temos page, no qual vai mostrar quais são, em que página que a gente está. E se a gente olhar para cá, eu rodei, né? Vou rodar o projeto esse aqui, ó. Se eu olhar para cá, depois a gente vai falar de rota, tá vendo aqui, ó? Que não tem nada, que é a rota index. Nós temos o counter. Olha só. Nós temos o fetch data. E se a gente voltar no nosso código, page fetch data. Legal? Então, só uma palhinha. Depois a gente vai ter uma aula só de rotas, tá bom? Legal. E aí, nós temos aqui um serviço, que é o que vem carregando isso aqui. Se você já abriu um projeto do Visual Studio de ASP.NET, você vai ver que toda vez que você carrega a tela, olha lá, ele vai trocando os dados, tá? Agora, o interessante é que você não tem aquela imagem de round trip que vai até o servidor e volta, por mais que eu esteja atuando com o servidor nesse projeto aqui.
que eu quero dizer? Eu clico aqui, não existe aquele refresh inteiro, o browser fazendo um redirecionamento visível ali para o cliente, tá? Então, ele é um tanto quanto diferente. Aqui, nós temos o counter, que é o... Vamos voltar aqui, ó. Que é mais uma página. E o interessante é você notar que cada arquivo do Blazor, ele tem um tanto quanto uma extensão diferenciada. Por exemplo, essa aqui é uma extensão .razor. Você vê que o imports é .razor. Você vê que o index é .razor. O que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Quando a gente vai estar atuando com o Blazor, página, a gente vai estar atuando com esta extensão. Mesmo assim, nós temos alguns outros arquivos que vai trabalhar lado a lado com ele, e mesmo assim, a gente vai conseguir atuar normalmente. Então, sem desespero, porque você não esteja vendo ali o ponto .cs. Eu não estou vendo o arquivo do C Sharp, o ponto .cs. Cadê? Tá? Por quê? Porque se você parar para analisar, deixa eu ver um outro código mais simples aqui para vocês. Isso aqui, ó, isso aqui. Não sei se consigo aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não consigo. Tá. Dá para ver daí? Eu preciso aumentar para que vocês possam ver esse código aqui. Essas da linha 12 a 17. Da linha 12 a 17. Escreve aí no chat para mim, por favor. Quero ver se vocês estão... Tá pequeno. Tô vendo com certeza. Com clareza. Dá sim, dá para ver aqui. Legal. Veja só. Não, é mesmo que eu coloque full screen aqui, ó, não vai... Eu tenho que... Eu tenho esse mouse aqui e não tem rodinha para a gente poder aumentar. Talvez eu abra depois, não. Ó, mas vamos lá. O que é o X aqui e importante? Enquanto eu vejo o view... Bem, não vou tocar nisso agora não, para a gente não perder o fio da meada. O que é o importante aqui? Esse aqui. O que é o importante aqui? A gente aparentemente tá misturando muita coisa, certo? Mas é difícil de vocês entenderem em C Sharp, para quem conhece C Sharp, o que esse código faz, o que este método faz. Eu tô indo lento aqui, porque se vocês falarem aí, eu embarco no que vocês estão falando. Mas se demorar, eu já preciso... Então, ó, esse é um método que vai pegar uma variável, current count, e vai adicionar 1 a ela, certo? Tá facinho, né? Ok. Isso aqui, eu vou até deixar mais espaçado aqui, só para você ver a diferença, tá? Esse cara também. Esse cara aqui, como eu vou falar sobre ele, eu vou deixar ele espaçado aqui também. Isso aqui, para quem não conhece HTML, H1, sem simples. Isso aqui é um HTML de parágrafo. E esse aqui é um botão. Um botão HTML, gente. Não tem milagre, não tem nada aqui. Só que, quando a gente clicar nesse botão, um evento vai disparar. Que evento é esse? Increment count. Eu selecionei a IDE já me mostrou, ó, eu tenho esse cara lá embaixo lá. Ele vai executar um código em C Sharp. Então, quando eu volto aqui, simples assim, olha só. O count está 0, por quê? Porque eu determinei que o count é 0 e
Vamos deixar assim, ó, que vai dar para ver legal. Eu determinei que o count é 0. Vocês estão vendo aqui, ó. Current count, 0. A variável é 0. Entrou na tela, ele é 0. Olhou para cá, ele está 0. Ele está sendo apresentado. Ok? Ó. Só que se você clicar no botão, existe um evento. Um método. Tá aqui, ó. Increment count. Que vai somar. Então, quando eu clico... Ah, mas eu estou usando o Blazor Server. Ele está indo no servidor? Não, tá aqui o código. Ele não precisa ir até o servidor para resolver isso aí, né? Ok? E ele vai fazer esse trabalho. Bem, vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Ele vai fazer isso aqui. Eu vou salvar. Em outra IDE, você pode utilizar aí o hot reload, tá? Você não vai precisar parar a tua aplicação e rodar de novo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou voltar aqui no counter. E agora eu vou... Vocês viram aqui, ó, que eu modifiquei. Tá ok? E agora ele está somando a sua variável, ele está somando mais 10. C Sharp, simples, tranquilo. Quem aí conhece outra linguagem de front? Eu vou pegar agora, eu vou entrar na mesma página, na mesma página, no WebAssembly. Então, vou vir aqui, vou vir em Counter, e a gente vai mexer na mesma página. Só que agora eu vou olhar para outra coisinha, tá bom? Quem aí conhece React, Vue, Angular? Não se sinta acanhado. Dá um alô assim, fala, eu. Enquanto eu tomo essa água aqui. React e Flutter, que legal. Então você e mais as pessoas que conhecem vai entender o que é esse cara aqui, ó. Que cara é esse aqui, esse page title do .NET, hein? Do .NET não, do HTML. Um pouco sim, mas faz tempo que não fuço nada, falando, entendi. O que eu quero colocar? Isso aqui pode ser controles, componentes, não é uma classe. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês a possibilidade da gente criar componentes para utilizar no Razor Pages. O legal, eu desenvolvi um portal e eu interagi tanto o Blazor usando o Razor Pages. Não tinha nada de Blazor, eu só peguei, criei um componente do Blazor e joguei ele no ASP.NET e funciona, é uma maravilha. E ele trabalha normalmente. Porque é .NET. E agora, isso aqui nada mais é do que é que assim, o page title, não que ele seja um componente, o page title em si é um cara do HTML, não existe um HTML page title. Mas a gente vai poder criar controles, no caso componentes, e aplicar. Exatamente, mas é chamado de componente. Exato. A gente pode aplicar. Ok? Então, se você é uma pessoa que vem de outra tecnologia, como React, Vue.js, a gente precisa criar os componentes, os controles, fiquem à vontade, aqui vocês vão também ter essa facilidade. Agora, mais ainda, né? Porque você vai conseguir fazer tudo com C Sharp, tá bom? Então,
para a gente dar uma passadinha nas pastas antes de fazer mais algumas alterações nos arquivos, nós temos aqui a pasta wwroot. Ela é a pasta padrão para você manter os dados, os arquivos estáticos. Então, você precisa colocar um CSS, ó, já está aqui, esse projeto, ele é um template padrão, né, do projeto do Blazor, então você tem aqui já o Bootstrap com CSS dentro da pastinha do CSS. É que aqui é um JSON para que a gente possa fazer aquele mesmo serviço que a gente fez, que a gente utilizou, não fizemos, porque já estava pronto, aqui, ó, do Header Forecast, tá? Tá vendo aqui o Header Forecast? Então, agora você vem aqui, você tem aqui o Header, que é um JSON. Vamos colocar aqui mais do ladinho assim, ó. Se a gente olhar para cá, nós temos os dados aqui e montados aqui, certo? Em C#. Aí ele monta um array e vai devolvendo aleatoriamente de 5 em 5. Por isso que toda vez que a gente dá um F5, ele retorna dados diferentes. Aqui não vai ser diferente, só que os dados de exemplo tá aqui, exemplo, depois você não vai manter isso, porque você talvez vai precisar puxar isso de uma base de dados, e vai usar o quê? Vai usar um REST, né? Vai fazer uma chamada. Mas essa página tá aqui? Tá sim, ó. Vamos ver como é que ele faz? Olha só agora. Nós temos a injeção agora do HTTP client. Por quê? Porque ele vai fazer uma requisição. Como é que ele faz essa requisição? Porque aqui, ó, já a gente volta no HTML. Como é que ele faz essa requisição? Olha isso aqui, gente. Eu vou precisar até maximizar aqui. Olha como é que ele faz aqui. Tá usando o get from JSON async. Tá pegando o header forecast. O tipo header forecast, né? Aquele o modelo. De um arquivo JSON, que poderia ser de um endpoint dentro de uma API que está disponível para você recuperar os dados. Ok? E por fim, se a gente preencher essa informação, forecasts, você pode voltar aqui e olha só agora o que eu estou deixando destacado aqui para você. Um if no meio do teu controle, aonde ele vai fazer uma atuação e apresentar ou não os dados. Por exemplo, vamos, deixa eu diminuir e olhar para a cara da página. Deixa eu só parar a outra, porque eu não sei qual é qual aqui, que eu deixei as duas rodando, né? Então vamos parar aqui. O Blazor serve parou. Vamos rodar o WebAssembly, um play de novo. Tá carregando, tá baixando no meu browser, baixou no browser, obviamente que a velocidade tem muito a ver com eu estar na mesma máquina que eu estou desenvolvendo. Vou até o Fetch Forecast, mas vejam só, não sei se vocês vão conseguir ver o tempo de carregamento. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas a gente conseguiria fazer com que ele esperasse um pouco, e aí a gente consegue programar, colocar um progress bar, a gente consegue fazer essas atuações com muita simplicidade e facilidade e conversar a resposta que o Blazor vai dar na tela através do C#. Se tem isso, faz aquilo, se tem aquilo, faz tal outra coisa e assim por diante, tá bom? Simples, simples assim. Legal? Voltando às pastas aqui, nós temos simplesmente a pasta shared, do qual talvez, por exemplo, a nave menu, onde vai estar os nossos menus. Você vai estar lá, nave menu, e ela está dentro da pasta shared. Por quê? Porque ela é compartilhada. Então, quando você quer colocar um componente para que ele seja
compartilhável para todas as páginas do projeto, você só coloca aqui no Shared e vida que segue, tá? Survey Prompt. Isso aqui é um exemplo. Óbvio que hoje é uma apresentação, não vou fazer uma grande explicação. Mas nós temos um parâmetro, nós temos aqui já só uma div, certo? Se a gente vir para cá, você está vendo esse controle aqui, não tá? How is Blazor working for you? Please take out a brief survey and tell us what you think. Legal. Vamos dizer que deixa eu ver se ele está em outras páginas. Counter, não tá. Fetch data, não tá. Aí, vou chegar aqui nessa página, porque eu não manjo nada não, gente. Então, calma aí, deixa eu ver aqui. Ó, tem esse survey prompt. Isso aqui não é do HTML. Isso aqui é um componente. Deixa eu copiar ele aqui. Deixa eu colocar ele no counter. Vou colocar onde? Vou colocar, só de sacanagem, para ficar uma coisa bem maluca, eu vou colocar entre o número e o botão. E eu estou apresentando, ele tem um title, um título, né? Então, se a gente olhar aqui, o que seria esse título? Ah, isso aqui, ó, isso aqui seria o título. Eu vou colocar uma coisa diferente aqui. Vamos colocar aqui, onde estou? Ou em qual página estou, né? Em qual página estou? Legal? Vou salvar aqui. Ok? Vamos rodar de novo? E mais uma vez, né? Se você tiver aí no Windows, é bem possível que você tenha o ícone de Hot Reloaded, tá? E aí você não precisa parar a aplicação, rodar ela de novo. Ok. Agora eu vou entrar no Counter e olha lá. Então, calma aí. Eu criei um componente e reutilizei em outro lugar. Sim. Então, veja só. A gente consegue, no componente Blazor, ter uma interação de back-end e de front-end. Ele é responsivo e, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir adaptar ele para trabalhar aonde a gente quiser, no bom sentido da coisa. Eu estou falando de mobile, estou falando de insights, em aplicações desktop, com a mesma forma de trabalhar. Entendem o potencial e o poder do Blazor? Então, se eu quiser colocar aqui, que não tem, pô, legal. Criei um componente, vai ser utilizável. Obviamente que não fui eu e eu estou usando o que a Microsoft disponibilizou no template. Vou colocar no Fetch Data. Onde que eu vou colocar? Escolho um local para eu colocar. Vou colocar aqui dentro, não sei porquê, mas vou colocar aqui dentro do acima da table ali, bem grudadinho. E agora eu vou colocar aqui que estou dentro do if. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um breakpoint aqui e vou dar um play. Tem componente genérico do Blazor. Se você navegar, você vai ver componentes lindos. O Lucas Augusto falou até do Mood Blazor, mas o Mood Blazor é um dos lugares que você consegue pegar componentes prontíssimos para fazer páginas e aplicações lindas, gratuitas, esses componentes, mas a gente não vai focar, né, a explicação nisso, mas o que não falta é coisa simples e prática para você utilizar com o Blazor. Eu vou entrar aqui no Fetch Data e
Por que que eu estou mostrando isso? Não carregou, que pena. Por que que eu estou mostrando isso aqui? Eu queria mostrar duas coisas. Uma eu já não consegui, que é a gente consegue, eu teria que colocar aqui um await e pedir para ele esperar. E aí você ia ver que ele não vai travar a tela vai se apresentar normalmente. E outra coisa é que a gente consegue fazer agora com mais facilidade os debugs. No início da aula, eu comecei falando que, olha, se você olhar para as versões anteriores, para você fazer debug, você tem que baixar extensões do navegador, no caso do Chrome, para poder conseguir fazer o debug. E aqui não. Agora, com mais facilidade, você vai conseguir poder atuar com ele, tá? Aí, no caso, eu fazendo aqui os debugs. Então, vamos deixar rodar. O... eu vou precisar injetar aqui uma thread. Delay. Já tô dentro do... ele tem... Para deixar claro, não vou colocar milissegundos, vou colocar time span, tá? Time span, ponto. Calma aí, desculpa, eu já tô seguindo. New time span, tchuf. Vamos fechar aqui. Vamos colocar aqui. Opa, ponto não, vírgula. Vírgula, rapaz. Vamos colocar quantos segundos ele pediu? 16. E aqui, ó, pra gente mudar, carregando. Vamos rodar de novo, então. Vocês viram que eu coloquei aqui, tá? Ó. Se eu clicar aqui, tá carregando. Vamos conversando, porque ele pediu 16 segundos. Eu não sei porque ele pediu 16 segundos. Podia ser 10, não podia? Carregou. Poderia ter um GIF, poderia ter uma animação. Ah, temos animação no Blazor. O que a gente quer dizer aqui para vocês? O potencial do Blazor é muito grande. E há um tempo atrás, eu respondi uma pergunta sobre o .NET, onde um dos pontos maiores que eu coloco é o desenvolvimento, né? Os times de desenvolvimento do .NET são exemplares, são espetaculares. E isso faz com que as ferramentas que eles dão na nossa mão para poder produzir, elas vêm melhorando a cada dia. Logo, eu só para explicar ali, ó, eu coloquei time span para ficar bem simples, tá? Se eu coloco milissegundos, vai ter gente me perguntando, ei, quanto milissegundos? Não, eu gosto até de deixar bater o olho, opa, 16 segundos, sabe? Coisas mais tranquila. E outra, .NET, 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 eu nem mostrei de CSS aqui, .NET HTML, vocês viram alguma outra coisa? Vocês viram o JavaScript para poder parar alguma coisa? Entendem? E daqui nós vamos fazer. É que assim, eu acho importante a gente focar no aprendizado. Então, eu vou fazer uma aula da interação total com o JavaScript. E o JavaScript fazendo chamadas para o Blazor. Na verdade, para o C Sharp. Mas rodando tudo na mesma aplicação, entendeu? Agora, o que eu quero trazer é que quinta a quinta estejam aí. Quem não conseguir ir
Na realidade, não só por isso, né? Participe do clube de membros do YouTube, que aí vocês vão poder ter acesso a essas informações, essa live e as outras que virão. Mas em breve vocês vão ver aí muitas vagas de emprego relacionadas a Blazor. Então, já pensei, já está tudo estruturado o projeto, Lucas. O Lucas fez uma pergunta aqui que eu ia falar exatamente isso agora, ó. Eu vou dar uma olhada se tem mais algum ponto para eu trazer nessa aula, porque esta é a primeira aula e o mais importante, eu não vou bombardear vocês para as pessoas ficarem perdidas. Vamos tentar sempre deixar os assuntos leves, separados e espaçados, tá bom? Ah, eu manjo muito, beleza, vamos que vamos. Eu manjo pouco, tamo junto, ok? E aí, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente vai abrir a live e vai tocar. Não tenho condições de pegar, já se prepara, porque você vai conseguir pegar dentro do clube de membros. E para finalizar, eu ia deixar, foi isso que eu falei, eu ia deixar aqui a oportunidade de vocês fazerem perguntas. Temos mais alguns minutos. Fiquem à vontade para fazer perguntas relacionadas aqui. Foi aqui, ó. Já vou responder a primeira pergunta aqui do Lucas Augusto. Ele falou, professor, fala sobre a forma. Não, li uma coisa. Começou uma, subiu. Professor, você já pensou em qual projeto vamos construir no final? Na realidade, a partir da quarta aula, a gente já começa a fazer um projeto, e a cada aula, a cada assunto, a gente vai integrando no projeto e explicando por que a gente está aplicando ele. É assim que a gente está planejando. Mas é um projeto teoricamente simples e móvel para a gente poder fazer não só a apresentação, né, do assunto, para vocês entenderem o Blazor, o conceito, quando se aplica, como se aplica, tá? E aí, ou seja, por mais que a gente, na primeira aula que a gente tiver com o projeto, olha, tá vendo? Fiquei devendo, sim. Vamos fechar aqui. O Ezequias lembrou. Olha aí, olha aí. Eu fiquei devendo de, poxa, e como é que a gente. Olha, tem várias coisas aqui abertas. Vamos fechar tudo, vamos fechar tudo. Só vamos deixar. Só vamos deixar aqui essas imagens aqui que eu gostei delas. E se alguém fizer alguma pergunta estrutural, só tenho que achar o meu VS Code, que a pergunta do Ezequias é muito relacionada a VS Code. Só que eu não vou utilizar o dev kit, tá bom? Porque aí também, o que adianta, né? Eu venho aqui, vou usar, vou usar o VS Code. Aí eu venho aqui e crio aqui. Aí, né? Não vale a pena, não ajudou em nada. Quando a pessoa, atualmente, quando as pessoas falam assim, ó, vamos fazer deploy desse projeto no final, com certeza. Cara, vocês são fogo. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver onde é que eu posso mostrar para vocês aqui. Eu vou, de alguma forma, eu vou mostrar aqui. Eu separei as aulas, só para vocês darem aquela babadinha. Vamos fazer tudo isso? Vamos sim. Mas aguenta aí. Vamos responder uma coisa de cada vez aqui. Primeiro, o do Ezequias, que é sobre como é que a gente vai pegar. Deixa eu só procurar uma pasta qualquer para não ficar no meio. Tem essa do apague, da última live que eu não apaguei. Vamos colocar aqui. Exemplo. Blazor. Nossa. Blazor. Tá bom? E vou colocar nela. E aí a gente abre o terminal. Legal? Ó, eu vou subir aqui o terminal. Obviamente que a gente não trabalha assim. E vou colocar aqui, ó. .NET 1000. Se eu fizer isso aqui, a gente está ativando o .NET CLI, né? A gente está fazendo o .NET via linha de comando. E aqui tá simples já, ó. Eu tenho instalado
acho que ele está buscando até no lugar errado, tá? Eu tenho instalado aqui o Blazor Server. Nesse caso, eu não conseguiria fazer aí o WebAssembly. Vamos ver se ele não consegue pegar, se esse é só os comuns, tá vendo? Os últimos que eu utilizei. Vamos ver se ele não pega todos. Vamos lá. .NET new list. Uau, agora eu tenho, né? Pô, legal. Então agora eu posso procurar aqueles que eu quero. Vamos olhar aqui. Blazor. Qual que você quer instalar? Pô, eu quero instalar o Blazor ASME, que é o ASME de WebAssembly. Então, vamos lá. Dá para ver aqui embaixo que eu estou escrevendo? Estou escrevendo lá na linha de baixo, ó. .NET New Blazor WASM. Ah, se você colocar traço O e colocar o nome, aí ele vai mudar o nome. Aqui, né, faz muito. Opa, já apareceu aqui? Já apareceu aqui. Tá aqui o nosso projeto, tá? Então, nós temos aqui. Agora eu vou baixar aqui, tá? Agora nós temos aqui o nosso. Ops, nós temos aqui o nosso Blazor com todos aqueles arquivos que eu apresentei. As páginas, que é a pasta Pages, uma pasta Property muito mais relacionada a como você vai iniciar o teu projeto e aonde vai iniciar. Isto também tem no Visual Studio, todo mundo, para quem não sabe, né, só revisando, o Shared, o www-root e assim por diante. Respondido, Ezequias? Deixa eu ver se tem outra pergunta. Professor, você já pensou no projeto? Sim, já pensei no projeto, isso eu já respondi. Como que o projeto Blazor no VS Code? Eu acho que não precisa criar o outro, né? Eu criei um aqui, sabe que é só olhar na lista e você vai criar o outro. O Nick Dev, eu não sei se você estava na última live, eu vou mostrar aqui que por mais que, ó, eu vou mostrar, eu vou criar um outro aqui, por mais que eu vá mostrar, não é simplesmente isso, para você tirar utilizar os poderes do PWA, Progressive Web Application, eu estou criando um projeto novo e eu informo, ei, Progressive Web Application, tá? Aí, tá, beleza. Eu vou colocar aqui aula PWA, tá? Vou mandar criar. O projeto em si é o mesmo de tudo que eu expliquei hoje. Aí eu vou abrir agora aqui no Chrome e vou dar um play. Ele já vem pré-pronto para utilizar o PWA. Agora, o mais legal do PWA não é só você instalar, é você executar offline a aplicação. Eu faço isso. Ah, já sei, calma aí. Tem um bugzinho aqui. Aí ele aparece. Ah, não apareceu. Então, deixa eu abrir outro. Eu vou abrir o Edge. Tá aqui embaixo o Edge. O meu, eu tenho um bug, vocês não vão ter, né? Vocês não vão ter essa minha sorte, não. Menor, install. O Edge tem, o Chrome tem, e tem alguns navegadores que não tem isso, mas aí é o navegador, não é a tua aplicação, tá? E aí, se eu quiser, eu posso instalar. E tá aqui instalado em PWA. Ah, mas por que a gente usa o PWA, gente? Não é só para instalar. É para você fazer também, desenvolver a tua aplicação para rodar offline. A gente vai fazer isso também. Também tem aula para isso. Ah, vou mostrar para vocês as aulas que a gente vai ter, mas é segredo, não conta para ninguém. Não vou. Eu vou mostrar porque perguntaram, mas nem era para mostrar. Deixa eu ver onde é que eu coloco aqui para vocês verem. Eu vou, eu vou colocar aqui, ó. Pra vocês prestarem atenção na. Colocar na index, vou colocar na index aqui, ó.
Pra gente ver no. Pra, pra gente ver aqui, ó. A minha table. Não vou colocar uma div, vai. Senão eu ia colocar um ali. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o esboço. Só um instantinho. É isso que eu vou pegar aqui para vocês. Só para vocês voltarem, entendeu? Na quinta que vem, já falar, pô, vou ficar bom nesse negócio de Blazor aí. Vamos colocar, não vou colocar em div nenhuma, não. Vou colocar um H aqui, um H4, H3. Acho que vai dar para todo mundo ver. Vai ficar estranho, né? A gente vê assim. Vai, vou colocar em todos aqui. Vamos lá, vai. Quem tá conseguindo ver, beleza. Quem não tá, espera aí que vai ver no browser. Aí vocês também vão fazer o seguinte, já que eu tô colocando, vocês vão me dizer se vão gostar das próximas aulas que vai chegar. Vou tirar a div. Eu tava pensando em colocar div, fazer não sei o quê, mas vamos evitar a fadiga. Calma aí. Morre div. Beleza. Assim, em capítulos, porque eu tava pensando em fazer mais um livro, né? Vocês viram o livro que eu lancei há 2 dias? Tá lá na Amazon. Ah, ah. Agora eu vou rodar. Se tiver ruim, a gente vai arrumar na próxima aula, hein? Se tiver ruim, é culpa do front-end. Oh, esqueci de dar o play da brincadeira. Então tá aqui. E enquanto vocês veem, eu vou liberar para mais uma ou duas perguntas. Deixa eu ver a hora, cadê? Ó, vocês têm aí direito mais 2 perguntas. Se demorar mais para fazer pergunta, a gente já finaliza aqui, hein? Que eu já tô acabando minha água ali. Legal? O Blazor veio para substituir o quê? O Blazor veio para concorrer, porque dentro do .NET, você tem para a web, assim, basicamente web que eu quero dizer, desenvolver aplicações de navegador, certo? Então você tinha antigamente o XAML que te dava esse potencial para fazer aplicações relativamente assim. Ele anteriormente era o Silverlight, que teve muito problema no browser. E aí, basicamente, você só tinha as páginas com Razor, né? Com Razor, que basicamente é você utilizar um pouco ali do .NET, às vezes você consegue fazer um if, um pouco de alguns itens específicos, para você poder colocar alguma lógica .NET dentro e no meio das aplicações do teu código em HTML. Mesmo assim, quando você quer fazer alguma coisa relativamente interessante, você precisa utilizar um Ajax, ou seja, um JavaScript, para você poder fazer essa interação. Se você rodar aí uma aplicação, você vai notar que ela tem é como se fosse um Canva, mas não é, mas ela tem aqui
não é tátil, mas você nota que ela é diferenciada. Você já tem, talvez você fale assim, mas o, o MVC ou as páginas Razor, ele também já é responsivo. Mas esse cara aqui, ele, né, já começa responsivo, já tem muita coisa boa. Então você olha e você fala, o que que ele veio concorrer? Na realidade, ele veio agregar o mundo do .NET. Por quê? Uma das coisas que você vê no Flutter é que ele é adaptivo. E isso é sensacional. O Blazor é adaptivo. Então ele não veio para sobrepor, ele veio para agregar. Agora, se todas as aplicações, hoje em dia você vê todos os front-ends de outras, com outras tecnologias, eles estão atuando com React, com Vue. É basicamente daqui a pouco você vai ter aí as pessoas, as empresas que são mais tendenciosas a utilizar tecnologias Microsoft, está utilizando o Blazor com muita certeza. Eu já tenho algumas aplicações que eu utilizo o Blazor já. Legal? O back-end vai ter que virar full stack? Cara, não pensa assim. Porque de início dá aquele medo, né? Vou ter que mexer com isso e tal. Primeiro pelas facilidades que tem. Quando você vai acompanhar, William, todas as aulas, eu estou te mostrando aqui. Quando a gente chegar na próxima aula, esse teu medo desse chorinho que você colocou, a carinha de chorinho, vai mudar. Na hora que você olhar, você fala, eu posso criar componente. Legal, hein? E eu nem sou tão front-end assim. Sim, talvez a tecnologia que mais seja fácil você ser um cara full stack no conceito de front-end e back-end, tá? Seja o Blazor, pela facilidade. Ok? Cara, o 3 tô curioso, hein? Flutter e React, lembro que era chatinho de ser assíncrono. Você nem viu, Nick, mas a gente já mexeu um pouquinho com isso. Você nem viu. E um pouquinho a gente já mexeu com isso hoje. Você nem sente. Você usa que nem sente. Tem como criar relatórios dentro da aplicação em Blazor para impressão? Sim. Sim. Tem sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Queria agradecer todo mundo que colou. Eu vou continuar respondendo a perguntas. Levar meu celular daqui. Vocês estão seguindo o Instagram da comunidade Didáticos? Se a resposta for sim, podem mandar perguntas no inbox. Eu vou respondendo. Se a resposta for não, digitem aí no Instagram de vocês, @comunidade didáticos, sigam e perguntem à vontade, tá bom? Legal. Então fiquem tranquilos. Ainda tem mais coisa aqui para baixo, ó, que não. Desculpa. Eu acho que eu puxei. Vocês já tinham visto, né? Que ia até o 20? Acho que foi quando eu diminuí a tela aqui e vocês não puderam. Não ficava mostrando ali para vocês. Dito isso, a última mensagem para a gente terminar em 1h25. Eu estou dentro do 1 minuto. A reprise dessa live é para a galera que estiver entrando dentro dos clubes de membro, ou se você é da comunidade Prime, da comunidade Didáticos Prime, né? Que aí você já sabe lá. Mas se é só isso aqui que você quer, talvez você queira se juntar ao nosso time lá dos membros do YouTube, tá bom? Inclusive, bem, vai vir mais coisas. Fiquem atentos, vai vir mais coisas. Agradecer a todo mundo.
Vou continuar olhando o chat aqui, mas estou indo para o Instagram da Comunidade Didáticos para responder o que vocês mandarem lá. Terça-feira a gente está de volta com outro assunto, mas quinta-feira a gente volta para mexer com componentes no Blazor. Queria dar aí uma boa noite a todo mundo. Blazor vai virar um livro? A gente vai falando depois. Até mais, pessoal!